Boa tarde a todos. Eu agradeço a disposição de vocês, a disponibilidade de uma apresentação pública aqui de um grupo pesquisa, né? Para quem está me conhecendo, eu sou o professor Bruno, né? Sou professor novo desta casa. Ingressei aqui nessa universidade no último concurso que teve, em maio de 2025. Entretanto, é bom sempre registrar isso, que eu sou da casa desde 2021, por conta de um edital na pandemia, onde eu tive a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação em antropologia e já conhecendo algumas pesquisas aqui que já me chamavam a atenção, e depois de 4 anos aqui estou, né, tendo hoje a oportunidade de ver ex-alunos aqui, inclusive dessa trajetória, né, a presença aqui de Fernanda, pela minha primeira turma de 2021, né, junto com o Gleiciane, que foi minha orientanda, e é a partir daí que eu iniciei uma certa trajetória nesse programa, né? A princípio, toda a minha carreira acadêmica e profissional sempre foi voltada para a categoria religião ou ritual. Se vocês me permitirem selecionar esses dois eixos, né? Até então, né, eu tinha desenvolvido pesquisas com comunidades muçulmanas, a princípio na cidade do Rio de Janeiro, depois por conta da minha experiência 2 vezes no mestrado e doutorado no Marrocos, eu acabei veredando para essa área, né, de símbolos, performance, rituais e propriamente a categoria religião. O que me chamou a atenção desde a minha entrada aqui no programa de pós, ou seja, né, não tive nenhum contato nos últimos 4 anos com aluno de graduação, esse desejo, né, de incorporar também algumas perspectivas do que eu fiquei pensando, né, e matutando durante muito tempo, a categoria arte. E que acabou casando porque os meus últimos pós-docs, né, o de 2022 para 2023 e o de 2023 até 2025, eu tinha me debruçado sobre esse fenômeno não propriamente da arte, mas a ideia de trabalhar a estética, né? Ou seja, isso me permitia dialogar com uma certa antropologia da arte. Não era uma área do meu domínio, mas eu acabei trabalhando isso por conta do universo da música dentro da religião islâmica. Então, tive a oportunidade, pelo menos durante 2 anos e meio, de trabalhar. E o que consolidou realmente essa veia da arte, né, e por isso pensei esse casamento entre arte e religião, foi por conta dos meus orientandos. Tudo isso para dizer o seguinte, né, eu não vim para cá para ficar inventando coisas, né, ou seja, aqui já tem uma demanda. É isso que me chamou a atenção nesta universidade, né, tanto nos estudos de religião, que propriamente não tenho nenhum orientando que se debruce sobre o Islã, mas outros fenômenos religiosos sempre tangenciando coisas que sempre me interessaram, a capacidade que os símbolos têm de mobilizar agências para as pessoas, a questão da produção dos sujeitos dentro da religião, ou, se vocês preferirem, qual é o impacto de um ritual para uma trajetória individual, ou o que um ritual faz do ponto de vista coletivo, seja na produção de identidade, reforçando valores morais, ou até mesmo criando novas realidades, interpretando esse mundo. Então, depois da vinda, né, desse percurso aqui, né, tentando um lugar no mundo a partir de um concurso público, eu tive já a certeza de que a minha presença aqui em Teresina teria que contemplar, então, a criação de um núcleo de estudos, né? Então, foi por isso que eu pensei esses dois eixos da arte e da religião, e acabou surgindo, né, mais um totem aqui para a comunidade acadêmica, né, que é o NEAR, né, onde eu tinha pensado justamente essa ideia aqui, né, de uma pequena apropriação, né, de um símbolo já existente, que é a roda do Dharma, né, do ponto de vista do budismo, e adequando, né, a partir de que a roda aqui ela está faltando um desses eixos lá embaixo, né? Então, se eu vou ter que contar o mito fundador aqui, né, isso para consolidar, porque isso é um registro, né?
Então, é a tentativa de colocar essa roda em movimento e, de novo, e não sou eu que vou fazer isso. Existe gente que trabalha em falta aqui. Então, eu gostaria de registrar isso aqui, né? Ou seja, esse grupo de estudo só vai para frente não é porque eu quero, é porque as pessoas aderem a isso, estão dispostas a contribuir de alguma maneira. Então, de novo, cada um dá a contribuição que pode naquele momento, e isso tem que ser por um projeto de adesão e não de coerção, né? Então, eu agradeço hoje, né, porque, em tese, já foram 3 trabalhos defendidos no mestrado, 2 voltados especialmente para essa temática da arte, que eu vou até pincelar aqui em alguns momentos, e um trabalho propriamente, né, que foi o primeiro da turma da Fernanda, né, que é um trabalho da Glicene, que envolveu cartomancia, esse cenário de leituras, enfim. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, né? Então, de uma maneira geral, o NEAR, Núcleo de Estudo de Arte e Religião, tem alguns objetivos centrais, né? Então, estou colocando aqui o foco em 3 eixos. Experiências, práticas e representações, seja do campo artístico, ou seja do universo religioso, né? Por que experiências? Porque, tradicionalmente, religião e arte sempre partem das ideias ou das ações das pessoas. As experiências nos permitem analisar processos subjetivos, né? E, de novo, como é que esses processos subjetivos eles mobilizam pessoas, né? Eles propõem uma ação realmente concreta no mundo. Então, de uma maneira clara, né, a gente sai um pouco do eixo clássico de pensar em ideias e práticas, mas também incorporando o que as pessoas estão produzindo e refletindo a partir do contato do universo artístico ou do universo religioso. Provavelmente me interessa pensar universos seculares ou não seculares, mas estou disposto a que vocês tragam, então, de uma certa maneira, novos campos empíricos. Não estou esperando aqui a reprodução também de gente trabalhando com música, que foi uma coisa que eu tive nas minhas 2 experiências de pós-doc, ou até mesmo trabalhar com o Islã. Então, eu estou aberto e aí o universo é fascinante, né? Porque você tem tanto o universo da cartomancia, você tem expressões artísticas, por exemplo, japonesas, sistemas de ritual de cura, e até propriamente pensar em produções televisivas, e isso gerando um certo impacto, mobilizando emoções, provocando debates, controvérsias e outros itens que podem ser úteis. Se eu fosse colocar, né, algumas premissas, né, a gente parte então da ideia de que as pessoas são, primeiro, dotadas de agência e que elas são responsáveis por fenômenos de criação, negociação e reelaboração constante de significados, sentidos, ou provavelmente de projetos de vida. Então, isso que me chama a atenção, né? Uma coisa bem clara, né? Que é entender como se dá a produção de realidades e a interpretação dessa realidade. Então, sempre atento a essas nuances que os sujeitos então nos colocam, né? Reflexões sempre para pensar, e claro, tudo em diálogo com uma certa teoria antropológica, que é justamente o que eu queria apresentar aqui também, né? Nossas referências, por exemplo, né, do campo da antropologia da arte, eu propriamente estou pensando além, né, de uma discussão, como diria Howard Becker, sobre o papel das convenções artísticas enquanto um movimento de um trabalho colaborativo, né? Isso é muito presente no campo artístico. O artista, ele nunca está só, né? Que é uma expressão que eu acabei agora pegando de um dos meus orientandos, né? Que defendeu hoje, inclusive, fez a sua banca de qualificação. Esse artista, ele faz parte de uma grade de colaborações de outros agentes, né? Editoras, outros parceiros, ou seja, você tem que pensar esse sujeito numa grade de colaborações eternas, onde essas convenções elas estão sendo postas.
Uma outra perspectiva seria a ideia de trabalhar, né, classicamente, a noção do campo artístico. E como diria Bourdieu, é um cenário ou uma arena de disputas simbólicas, onde as pessoas estão tentando se consagrar, onde elas estão tentando consolidar um certo capital simbólico. Então, para além da noção de Howard Beck e Pierre Bourdieu, eu trouxe aqui duas referências, né? Ou seja, me foi útil certa vez as leituras do Alfred Schell, já é um antropólogo falecido, mas que sempre trabalha com essa ideia de que o objeto artístico, né? Ele é dotado não apenas de uma materialidade, mas de uma força capaz de mobilizar pessoas, que é pela noção de encantamento. Então, ele tem essa pegada, né, do plano artístico, de que as obras de arte seriam como armadilhas para o seu público. Então, as pessoas são capturadas. E o que ele está sugerindo nesse movimento é, basicamente, trabalhe com as subjetividades. Aquele quadro, aquele objeto, aquela performance, de uma certa maneira, vai capturando os sujeitos para aquele seu projeto que está sendo exibido. E uma outra referência, né, uma autora contemporânea, que é a Brigitte Meyer, né, a partir da ideia de estética. Foi por ela que eu construí pelo menos uma noção, ou pelo menos uma tentativa de construir uma vida profissional tentando pensar sobre essas questões, né? Então, para longe de imaginar a estética como algo do belo, né, ou uma discussão filosófica em torno do que é a beleza, a Brigitte Meyer está pensando a estética a partir da mediação, né? Ou seja, como é que o campo artístico promove isso de mediar mundos. Então, esse seria um cenário. E eu tenho já alguns orientandos já trabalhando com essa noção. Né? Boa tarde, gente. Obrigado por isso. E no campo da religião, propriamente, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que no cenário da antropologia, pensando questões envolvendo religião, você sempre teve um monopólio de dois autores, né, clássicos. Né? Primeiro, o Durkheim, onde vai pensar a religião com fruto, né, de um processo de idealização, ou seja, as ideias são muito importantes para o Durkheim, elas vão dar ou forjar a tão famosa consciência coletiva, as representações coletivas, e também um antropólogo norte-americano, Clifford Geertz, que vai sintetizar a velha máxima, né, de que vamos nos debruçar sobre o fenômeno da religião a partir de seus significados culturais. Ok, eu acho que são duas referências importantes, mas o NEAF está tentando ir além. Né? Então, ao longo da minha trajetória, eu tento travar um diálogo, né, justamente com dois autores, que um seria o Talal Assad, a partir de pensar a religião não apenas como ideias, mas sim como práticas disciplinares, ou seja, envolve processos de submissão, relações de poder, e tudo isso a partir de um prisma histórico, né? Ou seja, falar do Islã, do catolicismo ou do mundo cristão é estar dentro de uma grade não só cultural, mas também de processos históricos específicos. Isso é muito importante. E um outro autor que sempre me chama a atenção, né, que é o Whitehouse, né, o que seria talvez o antropólogo mais famoso, tanto no campo da área da religião e do ritual hoje, porque ele insiste ainda de um certo desejo de mergulhar sobre o que ainda o campo cognitivo teria para explicar ou elucidar questões ligadas ao universo religioso. Então, para isso, ele vai acionar a religião, fornece todo um mundo de imagens, né? Ou seja, isso tem um impacto no cognitivo das pessoas e também na produção da memória. Tá? Então, registros ou regimes que lidam com o papel da memória e da imagem, isso teria um local, né, ou uma possibilidade infinita de possibilidades de leituras analíticas sobre campos empíricos específicos. Então é isso, né? Um convite aqui a todos os presentes e também aos que, né, desejam fazer parte disso em breve,
é apresentar um cenário, ou seja, não é aqui ter um núcleo de pesquisa não é ficar reafirmando dogmas, né? Mas justamente testar outras teorias, ou como diria, né, Max Weber, né, refazer o percurso e a capacidade que as ciências humanas ou as ciências sociais teriam, que é rejuvenescer teorias. Então, também não me oponho também de fazer um resgate, não só de Howard Becker, Pierre Bourdieu, Durkheim ou Geertz, mas, de novo, reatualizar ou, pelo menos, indicar até que ponto vai essas teorias ajudar ou elucidar alguma questão que tanto interessa. Então, de novo, não sou eu que dou os rumos aqui, sim meus alunos ou orientandos dispostos a mergulhar nessas questões. Tá? Bom, aí a ideia era justamente apresentar um panorama, né, de algumas pesquisas que foram já concluídas, né, ao todo já foram 3 trabalhos, e colocar também os 6 trabalhos aqui, né, em andamento, né, ou seja, já são, né, ao todo 9 orientações, e com desejo justamente de agora, uma vez que eu sou professor da casa, também colocar isso para o curso de Ciências Sociais. Mas, de novo, não me oponho também de trabalhar com gente de outros cursos, porque eu acho que esse é o barato, né, não só da minha área, né, da antropologia, mas já que a gente já está aqui no centro, né, de ciências humanas, o diálogo eu acho que é pertinente com psicologia, história, geografia ou com demais áreas que queiram contribuir para esses 2 eixos, né, que estão me é caro, né, a partir agora dos meus orientandos envolvendo as categorias arte e religião. Como aqui a ideia, né, hoje a gente não vai poder exibir, né, mas isso não é livre, né, de uma maneira geral. Eu queria pelo menos comentar basicamente alguns eixos. Né? Então, o primeiro trabalho foi na área de cartomancia, que hoje, inclusive, eu tenho um outro orientando nessa área. Né? Ou seja, a cartomancia enquanto um reino não só de imagens, porque lida, né, propriamente com baralhos, cartas e por aí vai, mas uma questão central que eu acho que permeia sempre esses 2 trabalhos, né, um concluído e outro andamento, é o poder que esses símbolos, que essas cartas evocam, seja na leitura, né, de modelos, vamos dizer, de um certo futuro, né, mas também na produção também dessas cartas, que esses símbolos eles são alterados. Né? Então, algumas cartomantes vão usar, né, cartas do jogo de o que a gente chama, né, de jogo de buraco, né, ou de poker, né? Mas também tem o uso também de cartas, né, de uma certa tradição, né, ligada ao tarô. Então você tem também cartas sendo exibidas. Então essa, por exemplo, foi uma pesquisa que, né, Gleiciane, para mim, que foi a pioneira, né, junto ao programa, né, com essa temática, ela me chamou a atenção para a dimensão da cartomancia, ela que fez no município de Camusim, no Ceará, e que me apresentou basicamente esse universo religioso. Né? Então, essa primeira pesquisa foi concluída em 2023, da turma de 21, como eu salientei aqui, né? Eu já era professor da casa, da pós, e a partir desse movimento, né, do meu contato com o Gleiciane, que eu abri realmente, de fato, né, e entendi que essa era uma demanda muito presente aqui, né, do universo religioso do estado do Piauí. E que realmente é fascinante. Né? Então, isso já tem que ficar, acho que até marcado aqui, né, da minha completa desconhecimento desse fenômeno, né, e possibilidade de trabalhar isso aqui no estado do Piauí. Então, eu acho que eu tenho que assumir a minha completa ignorância, né, até então, das possibilidades de trabalhar esse cenário, né? Ou seja, eu dependo basicamente dos meus orientantes para justamente me trazer novos oxigênios. Então, é isso, gente. Mais uma vez, eu vou marcar isso tem que ficar bem claro. Né? Não sou eu que vou conduzir isso. NEA vai até onde vocês forem comigo. Isso tem que ficar bem claro. Isso. Então, não é só quem já fez ou quem está fazendo, mas, de novo, né? Essa renovação ela depende de vocês. É por isso que a pesquisa é fundamental.
seja na graduação, mas ela também tem uma sua continuidade e, de novo, né, o seu impacto justamente num programa como o nosso, que tem mestrado. A segunda pesquisa, né, que me abre para a possibilidade de artes é o trabalho do Carlos. E, ao meu ver, foi uma das experiências muito fascinantes, porque o Carlos era formado em moda e resolve fazer um mestrado em antropologia para pensar o curso de moda. Então, a pergunta que norteou o Carlos na época era qual o impacto de um evento que era a celebração do curso de moda. Então, ele me trouxe, em termos antropológicos, um rito de passagem que os estudantes de moda tinham que fazer nesse curso, desta universidade, que é a organização de um desfile que acontecia no Shopping Teresina. Né? Então, ele tinha um nome específico, né? Tinha uma temática que era para pensar o estado do Piauí, organizada por um professor da disciplina, e que os alunos ficavam a cargo de desenvolver isso, teria uma nota no final. Né? E isso celebraria a finalização do curso. Então, o Carlos ele tinha uma pergunta muito clara, né? Qual é o impacto do curso de moda a partir desse desfile? Então, ele acompanhou a trajetória de duas pessoas do curso dele, porque essa produção envolvia um certo dispêndio de grana do próprio bolso do aluno. E o que era fascinante, ao mesmo tempo, provocava um certo receio dos alunos, é que eles imaginavam que depois desse evento eles conseguiriam ter acesso ao mercado de trabalho de Teresina. E essa pesquisa concluiu lendo engano. Né? Ou seja, para pensar o Bourdieu, pessoas eram convidadas, mas as pessoas não iam. Esse desfile envolvia a compra de tecidos ou determinados adereços para compor esse universo, e que, no final das contas, nem todo mundo podia bancar isso. Então, foi um cenário onde você tem, né, segundo a análise do Carlos, você tem toda uma construção ao longo de 4 anos do curso de que você vai finalmente ingressar nesse mercado de trabalho e ter acesso a esse universo simbólico da moda, e que depois você tem uma certa frustração, que as pessoas conseguem pouquíssimas vagas no mercado de trabalho. Então, o Carlos conclui nessa dissertação de que há um desenvolvimento de uma certa frustração. Né? Ou seja, o campo da arte de Teresina, ao mesmo tempo que indica uma possibilidade, um desejo dos seus futuros profissionais, mas o campo artístico de Teresina ele é restrito a determinadas pessoas. Né? E a escolha das duas trajetórias do Carlos não é aleatória, porque, segundo ele acompanha tanto uma pessoa, né, o que ele chama de origem das classes populares, né, para usar um jargão da economia, mas ele também acompanha pessoas da elite de Teresina que vão fazer esse curso e elas também não têm acesso. Então, para demarcar justamente, para pensar o campo artístico de Teresina é fascinante, porque você tem uma série de fronteiras simbólicas que você não tem acesso. Ou, como diria Bourdieu, né? Você pode até frequentar os mesmos lugares, mas você não tem acesso à rede de contatos pessoais. Né? Então, vocês estão partilhando o mesmo local físico, mas quando vocês saem dali, vocês não têm conexões nenhuma. Então, isso é o que chamava atenção no caso do curso de moda daqui, e, segundo ele, né, conversando ainda com outros alunos, é uma coisa ainda permanente. Né? E é a partir dessa pesquisa do Carlos que me consolidou de vez essa ideia de trazer e trabalhar a categoria de arte. Que aí nós temos aqui a presença da minha, né, terceira e última, né, que defendeu o mês passado, a Lilian, e que consegue, ao mesmo tempo, apresentar uma questão ligada à arte, né, ou uma antropologia da arte,
Só que a Lília ainda consegue fazer uma coisa que eu demarquei muito bem na defesa dela, né? É que a Lília basicamente ainda consegue trabalhar com uma questão que me é tão cara, mas do universo religioso, que é a produção dos sujeitos. Então, a pesquisa da Lília, que é com os colecionadores de vinil em Teresina, ali na Feira do Mafuá, ela consegue apresentar e organizar um trabalho dizendo que esses colecionadores elaboram experiências sensoriais e que é justamente essas experiências sensoriais que formam essa característica de um colecionador de vinil. Eu acho que o grande legado do seu trabalho, Lili, é isso, né? De você estar numa categoria que acabou tendo peso aqui com o grupo, que eu estou inaugurando hoje, lançando para vocês, mas que você consegue dialogar com uma questão que me veio do universo religioso, que é a produção dos sujeitos. Né? Eu acho que, nesse sentido, é um exemplo de que é possível, né? Propriamente não trabalhar com o campo empírico do seu orientador, mas você compra uma questão do seu orientador. Ou seja, é um diálogo. Porque, de novo, quando isso não acontece, isso não tem o menor problema, porque já que não vai trazer uma questão que é cara ao seu orientador, vocês acabam forçando o seu orientador a ler coisas que eu basicamente jamais esperava, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção aqui também, né? Vocês, quando querem fazer um trabalho, e eu, de uma certa maneira, tenho abraçado, né? Porque aí eu sou uma pessoa obsessiva com isso, né? Vocês sabem disso. Porque eu quero saber das coisas. Eu acho que isso eu não vou abrir mão de dizer publicamente, né? De você estar disposto a vir para uma universidade e você ficar preso a só ao que você quer saber. Eu acho que vocês me forçam a fazer isso, né? Agora, quanto tempo eu vou fazer isso, eu também não sei, né? Se é 5, 10, 15 ou 20 anos, né? Mas, de novo, eu acho que vocês me obrigam a estudar, né? Então, isso também é muito salutar de deixar claro, né? O poder que vocês têm quanto aluno, né? De forçar os orientadores, ou seja, lá, quem for, a ter uma curiosidade. Né? Hoje eu estava na banca do Miguel e o avaliador dele, mais uma vez, colocou isso, né? Que ele fez uma provocação, né? A segunda, né? Bruno, você me chamou para um tema que eu não estudo, né? E é justamente isso, né? Porque ele está trazendo um olhar outro, né? Uma contribuição outra, e ele deixa claro, né? Ele usou essa palavra hoje de manhã, né? Mas foi um trabalho que me instigou, né? Ou seja, se a gente não manter no horizonte essa ideia de uma certa curiosidade de saber o que as pessoas estão fazendo, gente, eu sinceramente não quero estar nessa universidade, tá? Ou nesta ou em qualquer outra, né? Porque se é isso aqui que a gente se propõe a fazer, né? É abraçar um pouco também as pesquisas que nos colocam essa questão, né? Eu não domino. E justamente é isso que nos força a sair da nossa zona de conforto, né? Ela ir no calcanhar de Aquiles dos acadêmicos. E aí eu gostaria só de comentar um pouco as outras pesquisas em andamento, né? Joaquim propriamente hoje não pôde, a gente não pôde contar com a presença dele, mas Joaquim foi uma felicidade muito interessante de poder tê-lo aqui, né? Porque Joaquim, por exemplo, está interessado no culto às almas, né? Ou seja, ele vai tanto para Pedro II quanto para Altos, né? Os dois municípios aqui do estado do Piauí, e o que interessa a ele é que em beiras de estradas vocês têm aqui um cenário, né, muito instigante do ponto de vista religioso, que é por conta de certos acidentes violentos em estradas ou de certas personalidades que tiveram uma morte trágica, você tem uma organização de cultos específicos, onde as pessoas elaboram pedidos, né, de cura de doenças ou aquisição de trabalhos.
Então, tem todo um mundo material sendo elaborado nesses locais em beiras de estrada ou nos arredores da malha urbana desses municípios, onde você tem não só a utilização de velas para fazer esses pedidos. Não, você tem terrenos onde são elaborados cruzes de metal e onde você tem, inclusive, certas áreas, né, de poço, capelas sendo montadas. Então, todo esse universo que o Joaquim está chamando, né, de catolicismo popular, que é uma discussão que a gente tem travado, né, do significado desse rótulo, né, por que popular e não só catolicismo. Mas o que o Joaquim me apresenta nesse cenário de pesquisa é que você tem outras práticas que o catolicismo diria, né, o catolicismo oficial teria uma certa condenação, porque aquilo não faz parte do escopo, mas, de novo, essas pessoas estão abraçando e produzindo esses fenômenos. Né? Então, ele tem acompanhado isso, né? Devotos, e que isso faz parte também dentro de uma grade de parentesco, porque esse sujeito aprende com os pais, com as mães, com os tios, ou com, né, o avô, ou seja, isso é transmitido de geração para geração, onde você tem toda uma lógica simbólica de você estabelecer um pedido, então você tem todo um ordenamento moral de como pedir isso, e o acompanhamento de você receber essa bênção. Né? Então, o Joaquim ele realmente tem apresentado um cenário fascinante, né, de trocas, onde os objetos materiais são fundamentais. Né? Velas, cruzes, terços, então você tem esses objetos sendo eles circulam durante um certo percurso. Então é isso que tem chamado a atenção dele. Miguel, propriamente, né, que qualificou hoje o trabalho, Miguel tem se debruçado, né, sobre uma temática que já tinha sido elaborada, né, que era o trabalho da Gleiciane. Entretanto, o Miguel coloca uma outra dimensão. Ou seja, Miguel entende desse universo da cartomancia, só que ele coloca uma outra questão, né? Porque ele está trabalhando com as artistas que elaboram as cartas que vão para esse mundo do consumo. Né? Então, basicamente, ele tem feito entrevistas com artistas, né, brasileiras e do exterior, e que essas cartas vão ser demandadas por editoras. Então, de novo, o trabalho aqui da rede de colaboração. Então, esses artistas vão condensar, né, e vão ser pagos por um projeto, e eles integram, então, esse mercado artístico. E isso é o que tem chamado a atenção. Né? Como é que você faz parte disso? O que você tem que se submeter para isso? Né? Então, você tem a dimensão aqui do mercado editorial. Mesmo assim, Miguel ainda tem insistido na ideia dos símbolos. O que essas cartas tem produzido, né? Quais são os impactos, quem consome isso. Então, nesse cenário, Miguel hoje já deu o primeiro passo, que hoje já qualificou, e que, de uma certa forma, agora a gente trabalha para o momento final disso, que é a apresentação ano que vem desse trabalho. Também ele já qualificou, né, o trabalho da Nayara, que aqui, né, esse ponto é presente. E Nayara, por exemplo, né, qualificou bem agora, né, foi recentemente. E Nayara estava interessado numa série específica, né, uma produção americana de 2000 né? Isso, 2001 até 2005, uma série americana que é um universo né, uma funerária, né, de uma casa, né, com pessoas que organizam esse sistema funerário de pessoas com mortes numa série de TV. Né? Então ele vai apresentando em cada episódio uma pessoa que é morta e você tem uma elaboração, né, desse ritual. O que chama a atenção de Nayara é um episódio específico de uma morte de um personagem específico que ela é esquecida, né? Ou seja, esse cenário onde as pessoas morrem sozinhas. E isso, segundo a Nayara, mobilizou muitos fãs dessa série.
por exemplo, Nayara teve a curiosidade de mergulhar, por exemplo, numa plataforma digital para ver o que essa morte dessa personagem evoca para essas pessoas. Então, Nayara está discutindo noções, né, de que é morrer sozinho em sociedades realmente onde o individualismo é um valor central, né? Que é diferente de sociedades no Brasil, onde você tem esses vínculos muito próximos, né? Você tem essa morte assistida, ou pelo menos de uma certa maneira controlada. E o que na era tem chamado a atenção é o poder que o ritual tem, né? Do luto, né? Que isso é um evento que é exigido pelos seus fãs e que isso tem dado um desfecho e uma resolução de uma certa controvérsia, né? Que, segundo a Nayara, os interlocutores dele têm um grande medo no mundo, né? Que é passar por essa experiência que esse personagem teve. Então, essas fronteiras do que é ficção e real é justamente que é o grande barato da Nayara e que rendeu realmente uma excelente qualificação, Nayara. Né? Eu acho que você entendeu ali e as pessoas estão muito dispostas a oferecer algo para o seu trabalho. Né? Que eu acho que é isso que dá a liga e a motivação para vocês continuarem. Né? Eu, enquanto orientador, tenho os meus limites e eu já digo logo, né? Quando vocês me vêm com esses temas que eu não domino, eu não tenho nenhum problema de dizer. Você sabe que eu não domino isso, né? E mesmo assim vocês me escolhem, né? Não sei porquê. Mas tudo bem, né? E estou disposto a continuar. Mas vocês não colocam esses problemas. E aí falar um pouco dos meus últimos 3 orientandos, que agora, né, estão no momento primeiro inicial, né, de consolidação das disciplinas, mas ano que vem eles vão para campo. Então, o Diego, por exemplo, está interessado em comida em candomblé. Né? Ok, é algo do universo religioso, mas a questão que mobiliza o Diego, né, pelo menos se é assim que eu entendi, é que para além de pensar a comida como um sistema simbólico, ele está querendo pensar como é que comida aproxima e comida exclui pessoas num terreiro. Então, basicamente, essa tem sido a questão central do Diego, né? A comida aproxima pessoas, mas, ao mesmo tempo, não é todo mundo que vai consumir aquela comida. Então, você tem um sistema de regras e uma ordem que é estabelecida. Mas, como ele já disse, há plano de fuga. Então, vá estudar isso a fundo. Então, é interessante como é que esse tema, classicamente, já foi debruçado sobre o candomblé, né? Como é que a comida cria uma ética entre as pessoas, como é que a comida cria um sistema de proibições, né? O que você pode ou não comer. Mas essa questão tem chamado a atenção do Diego, né? Como é que a comida, em alguns momentos, ela exclui determinadas pessoas do ritual. Então, ele está tentando pensar esses momentos que, ora, a comida aproxima, inclui, ora, ela exclui. Uma outra pesquisa que a gente conta aqui, né, as duas estão aqui, a Ana, né, que tem mergulhado sobre esse universo, que também é um belo arranjo também. Ana me coloca uma questão. Ela não trabalha com um tema que tem sido caro, né, que é a produção do sujeito. Entretanto, o arranjo da pesquisa da Ana para esse núcleo de estudo é outro. Ana é a primeira que consegue colocar as duas categorias ao mesmo tempo, arte e religião. Né? Porque ela está se debruçando sobre uma experiência estética, que é, né, o Butô, que é um estilo teatral japonês, criado pós Segunda Guerra Mundial, e que evoca noções do... Sim, que vem do shintoísmo japonês, não é isso? Então, como é que expressões artísticas, né, que é uma elaboração do corpo, um corpo que evoca uma certa dor, sofrimento, mas que trabalha com noções de um campo religioso japonês. Tá? Mas Ana reproduz algo que é fundamental do meu campo metodológico, né? Que se eu fui estudar Islã, eu tive que ter lições da língua árabe. Ana também se esforça a entender a língua japonesa. Então, percebam, gente.
Vocês estão fazendo coisas completamente diferentes, mas, de novo, há pontos que se tocam. Então, uma hora é uma questão teórica, outra hora é uma questão metodológica, né? A importância de aprender um idioma, e isso é fundamental, ou seja, isso dá uma outra qualidade ao seu trabalho. Então, isso é realmente importante, né? Como é que você se debruça sobre uma experiência que é importante. No Japão, você está a fim de aprender realmente a língua para ter acesso a coisas. Porque uma das questões que a Ana também está interessada é isso, em toda uma produção literária, onde essa categoria que vem desse universo religioso está presente e que se reproduz nesse campo estético, né? Ou nesse grupo teatral. Então, performance, por exemplo, símbolos são importantes. Né? E para fechar, né, o trabalho também da Eduarda, que veio também, né, dessa última leva, que aí sim isso já me interessou em outros momentos do mestrado, que são os rituais de cura na antropologia. E essa é a questão central de Eduarda. Né? Ela tem investigado o Vale do Amanhecer, que é uma religião que ela compartilha, né, dessa cosmologia, mas que ela está interessada justamente em 3 rituais específicos de cura. Né? E como que isso tem sido importante. Né? Obrigado. Bom, gente, então é nesse cenário, né, de que eu gostaria de demonstrar que há uma certa potencialidade aqui, ou seja, para trabalhar tanto a categoria de arte e religião, e que, de alguma maneira, esses trabalhos tocam, ou me tocam, né? Seja do ponto de vista teórico, ou seja do ponto de vista metodológico. Então, é nesse cenário que eu queria apresentar publicamente, né, 3 pesquisas já concluídas e as 6 em andamento, e dirá, né, fazendo um convite aqui a vocês que estão aqui presentes, caso queiram contribuir de alguma maneira, sintam-se à vontade de participar e de, né, se apropriar disso. Então, além do lançamento do NEAR, né, que eu ainda tenho que finalizar aqui com a participação de quem faz parte desse grupo, né, e agradecer aqui e registrar isso. Isso também não é só fruto da minha idealização, né, da minha cabeça, mas isso faz parte também de uma série de relações pessoais com alguns pesquisadores que optaram por também me dar a honra de compor aqui o grupo, e também os alunos que me acompanham desde 2021, né? Mas é ao mesmo tempo também de dizer quais são qual será o nosso calendário aqui, né? Então hoje, gostaria já de deixar claro que amanhã já estará aberto a nossa primeira atividade, que vai ser no espaço virtual, né? Eu vou fazer o primeiro ciclo de leitura sobre a categoria arte. Então nós vamos ter 2 encontros, tá? Um em novembro e o próximo talvez seja em dezembro. Virando o ano, eu vou fazer 2 ciclos de leitura sobre a categoria religião. E aí, esses encontros para quem está interessado em ambiente virtual, que é discussão de texto, ou um texto, tá? Então, sintam-se à vontade, se vocês querem. Né? Ah, Bruno, eu quero desenvolver, mas ainda não sei, então é um espaço de discussão teórica sobre essa questão. Se você já desenvolve, é só uma questão de aprofundamento. Então, se situem também e fiquem à vontade de participar de como vocês acham da melhor maneira possível. Eu não poderia terminar aqui, né, e deixar aqui aberto aqui para a plateia, né, de questões que dos meus agradecimentos aqui, né, aos pesquisadores que fizeram parte, né, dessa ideia inicial do NEAR. Bom, um dos agradecimentos, né, antes da lista, né, é dizer que a sala do NEAR, então, a gente tem uma sala, né, a sala 39 aqui do CCHL, e que eu também gostaria de apresentar o professor Robert aqui, que aceitou ser o meu vice-coordenador dessa empreitada. Estamos começando juntos, né, Robert? Então, assim, eu queria agradecer publicamente o seu aceite a essa empreitada aqui, né, meu caro? Eu sei que não é fácil, tá? Então, Robert topou ser o coordenador do grupo. É uma forma também de incluir... Ah, obrigado. Tá. Pode ser. Então,
Então, mais uma vez, né, professor Robert aqui, que é o nosso subcoordenador, e eu não poderia de abrir mão, né, de apresentar, ou pelo menos registrar aqui, né, professores que foram meus colegas, né, também de doutorado, que hoje são professores, e outros foram os meus professores que também embarcaram nisso, né? Então, primeiro, gostaria de agradecer o Boris Maia Silva, que hoje é professor da UFRJ, Carli Barbosa Machado, que foi uma das professoras da minha trajetória acadêmica, tanto em bancas de mestrado e doutorado, professora da Rural, do Rio de Janeiro. Clara Saraiva, professora da Universidade Nova de Lisboa, e que me deu a honra, por exemplo, de organizar dossiês e artigos. Professor Edilson Márcio Almeida da Silva, da Federal Fluminense, que de uma certa maneira foi meu professor, nunca esteve em bancas minhas, mas que acabou sendo um colega de trabalho mesmo, hoje a gente escreve junto. Professor Emanuel Freitas da Silva, da Estadual do Ceará, a qual sou muito grato também pela parceria em artigos. E a última finalização aqui de pesquisadores, que é o professor José Mateu Dieste, da Universidade Autônoma de Barcelona. Inclusive, já fez eventos aqui online no programa de antropologia, né? Alguém que eu conheci no Marrocos e que aceitou. E aqui, mais uma vez, né, gente, lista os discentes da pós-graduação: Ana Carine, Carlos César, Diogo Paes, Eduarda Messias, Joaquim de Almeida, a Lilian Fontinelli, Maria Gleiciane Pereira, o Miguel Jacob Filho e Nayara de Oliveira, que são os meus orientandos, né, ou foram meus orientandos, e também o pessoal da graduação, né? Eu queria aqui registrar dois estudantes da Federal Fluminense, porque, de uma certa maneira, eles me acompanharam nesse processo enquanto eu fui professor deles, enquanto eu tinha um vínculo de pós-doc na Federal Fluminense, e agora eu estou aqui, mas que de uma certa maneira viram toda a minha trajetória, né? O Enzo Gonçalves, o Rafael Almeida e a Maria Eduarda Martins. E uma estudante da UESP, né, Thaís Portela, que também está tentando agora o processo seletivo do mestrado. Talvez a gente tenha uma outra pesquisa sobre... Thaís está interessada em imagens religiosas em espaço público, então tem tudo a ver com a apresentação do grupo de estudos. E dois alunos aqui, né, da Federal do Piauí, que é a Fernanda Azevedo e o Jorge da Silva, né, que se encontram no final da graduação de Ciências Sociais e que tentaram o processo seletivo. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro e agradecer realmente, assim, né, meus sinceros desejos de parcerias e, de novo, estou aberto aqui aos que virão, né, que eu acho que é isso que tem que ficar claro, né? O grupo de estudos não termina aqui, né? Ele vai até onde vocês estão dispostos. Para pessoas que estão na graduação ou que já terminaram, inclusive, o mestrado. Ou seja, de novo, basta vocês, uma vez, sinalizarem desejo de contribuir de alguma maneira, gente, e participar da vida acadêmica, né? Então, eu me encontro disponível para abraçar, desde que fique claro, né, as minhas limitações em algum momento, mas seria isso. Tá? Então, agradeço a presença de todos e fico aberto aqui a perguntas, indagações ou coisas que não ficaram claras. Né? Meu intuito aqui é sempre tornar uma fala mais acessível e que, de certa maneira, desperte o interesse de vocês, né? Seja no campo da arte ou na religião, em termos antropológicos, porque o mais fascinante que essa universidade tem me dado e ofertado é que desse quadro aqui de orientações, das 9, só 2 são no campo das ciências sociais, né? A Gleiciane e a Lívia. Os demais vieram da psicologia, letras, história, né? Ou seja, cursos completamente outros e que dão outro olhar, né? A começar pelo coordenador. Eu sou da área, eu vim da geografia. Né? Ou seja, a minha trajetória, o professor Saites também aqui, né? Brenda aqui hoje com a presença, né? Comentei isso com ele. Eu vim da geografia, né? E hoje
Esses temas hoje são muito mais presentes como na minha época. A gente discutir geografia e religião em 2003, 2005 não era uma coisa comum. Eram pouquíssimos geógrafos interessados nisso. No mundo da arte, eu acho que teria mais vigência, mas, de novo, muito pontual. Né? Hoje, essa questão já está estruturada. Então, marcar esse meu desejo também de receber contribuições de outras áreas. Bom, nos cobram para ser transdisciplinar, né? Ou seja, o cruzamento de outras áreas. Né? A antropologia, acho que historicamente fez isso bem, e o que mais tem são antropólogos vindo de outras áreas que de alguma maneira contribuíram e deram o seu... marcaram o território. Enfim, gente, seria isso, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez. Então, a gente montou, né, uns certos kits aqui, né? Vocês têm aí, né, 2 adesivos, né? Eu fiz questão aqui de demarcar, né? E um marca-texto, né, para começar. E, bom, aí eu acabei embarcando também no desejo dos alunos também, né? De fazer camisas, né? A garrafa, ou os copos, enfim, né? As possibilidades, isso também me chamou a atenção, de que o totem precisa ser materializado, né? Ou seja, isso é uma das coisas que o Durkheim sempre fala, né? E eu acho que intuitivamente, isso que é o interessante, que eu estava conversando, inclusive, com um dos professores, né? Os orientandos intuitivamente entenderam o que é um fenômeno religioso. É isso. Tem que ter um totem e ele precisa ser materializado, porque é isso que dá a liga. Né? Ou seja, então hoje é um momento de, como diria Durkheim, da efervescência coletiva. Tá? Eu vou terminar aqui a minha fala e aí a gente vai ter para um pequeno momento de confraternização. Né? De novo, né? Comida tem tudo a ver também para materializar laços, né? Ou seja, a antropologia realmente é fascinante nesse sentido de que ela permite não só analisar, mas também se apropriar disso para colocar em prática coisas que a gente aprende. Então, o mito já está feito, já está materializado, já está registrado, e aí agora é reatualizar o mito. Né? Então, de novo, gente, eu gostaria de agradecer realmente, né, pessoas que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, né? Fernanda, da minha turma inicial de 2021. Vejo aqui alunos que têm aqui aula comigo aqui nesse semestre na graduação, inclusive de outros cursos, então agradeço o pessoal da comunicação. Pessoas do mestrado que já terminaram e aí insistem ainda em estar aqui, assim, né? Ou seja, que eu acho fascinante, né? Realmente é fascinante isso, e agradeço mesmo, do fundo do coração, esse desejo de ainda insistir no diálogo, gente, que é isso, né? Demarcar bem, né? De que, de alguma maneira, estou disposto ainda a conversar e botar coisas ainda para frente. É isso. Obrigado. Questões, gente? Algo que não tenha ficado claro, metas, objetivos, aí é com vocês. Línia. Você falou que vai ter uma reunião online? Sim. Como é que as pessoas vão ter acesso a... A partir de amanhã, no Cigar, isso já vai estar disponível para vocês se inscreverem, porque aí, de novo, para quem está ligado a essa universidade, pode contar isso como horas, né? Mas no caso de vocês, que eu acho que já terminaram, não necessariamente vocês têm acesso ao link e vocês participam, só não vão poder dar o certificado, né? Do ponto de vista oficial. É que horas? Eu estou propondo o próximo encontro na próxima sexta-feira, dia 7, às 4 da tarde. Né? De 4 às 6, ou de 4 até quando as pessoas estão dispostas a conversar comigo. Né? Ou seja, então tem um texto para ler, eu aconselho a leitura. Então amanhã, e amanhã também já vai estar disponível no Instagram, né, Ana? O post. E também vai estar lá já no Cigar, espero que abra. Eu programei lá, então tem que ver qualquer coisa. Aí vocês têm acesso lá ao link do Google Meet e também no site, o link do site para ter acesso ao texto. Né? Então está tudo disponível, então sugiro a leitura, né, uma leitura prévia. Que, de novo, gente, esses encontros não é para dar aula. Isso eu tenho insistido com os meus orientantes.
E isso é uma das coisas que eu acho mais perigosas hoje em dia. E isso tem que ficar claro na cabeça do estudante. Isso não é uma aula. Isso é uma outra maneira de transmitir algo, né? Então, isso envolve realmente o engajamento de vocês, que eu acho que essa é a palavra da moda. Eu também não gosto de ficar usando essas gramáticas, mas assim, é a gramática de hoje, né? O desejo de vocês. Então, que vocês vão atrás disso, né? Então, aquele momento não é para ficar dando aula, né? Em algum momento, ok, não ficou claro, tenha dúvida, mas de novo, o que dá para pensar a partir daquele material? Então é isso que eu quero fazer. 2 ciclos de leitura sobre a categoria arte, aí acaba o ano e a gente volta ano que vem com a ideia da religião. Tá? 2 encontros. E eu ainda quero fazer um seminário de apresentação com as pesquisas das pessoas, que eu quero que esse é um momento importante que as pessoas divulguem as pesquisas. E não é para ficar no repositório. Isso. Faz o menor sentido isso. Né? Então, de novo. Mas a gente organiza esse evento, que é isso, tem que ser apropriado da melhor maneira. Né? Eu sei que não dá para vir a todos os eventos, mas de alguma maneira tem que equilibrar isso. Né? E tem que fazer apresentações públicas. Né? Quem já defendeu, se quiser apresenta, ok. Se não quiser, tudo bem, porque as pessoas já estão fazendo outras coisas. Mas quem está nessa trajetória aí agora, ok, tem 3 pessoas aqui preocupadas com o momento agora voltado para a escrita, ok, não precisa defender, apresentar publicamente, mas quem já está aqui mais ou menos um termo, meio termo, né, nem lá e nem cá, fica à disposição também do espaço da universidade, ou seja, tudo é possível, mas de novo, eu só vou fazer as coisas quando tiver realmente a certeza de que isso é uma demanda, né, que vale a pena. Não é apenas ficar uma aulinha, mais um encontro de... É isso, né? Isso eu acho que é bom pontuar. Já que vai ficar registrado, né? Disse isso tudo, gente, para dizer o seguinte. Sem paixão, essa universidade aqui é só mais um espaço. Né? Ou seja, porque... Vocês têm a paixão de desenvolver as pesquisas de vocês. Eu, como sou uma pessoa obsessiva, vou tentar, pelo menos, indicar as possibilidades e as minhas limitações. E nós vamos encontrar outros avaliadores internos e externos também dispostos a contribuir. Ou seja, isso é fundamental. Não é uma coisa à toa isso. Porque é o reino do desejo, né? Ou seja, se isso realmente não captura as pessoas e coloca ela para o trabalho que me levou a tal lugar, né? E pensando agora recentemente com a defesa da qualificação da Nayara, né? Os 2 avaliadores tiveram um momento assim de nunca tinha parado para pensar nisso. É isso que a gente quer. Não. Ou seja, em que medida, como é que as suas pesquisas ainda se conectam a um velho desejo, e essa é uma chama que a universidade mantém, né? As humanidades, não é isso? Então, de uma certa maneira, cativam isso. Nesse sentido, a universidade não pode ser apenas uma empresa que produz pesquisa e apresenta resultados. Mas é que ela ainda mantém essa chama das humanidades, né? Ou seja, a gente ainda carrega esse desejo de entender algo. Isso é muito importante, né? O desejo de compreender algo. Se a gente abre mão disso, esquece. Você vai produzir só mais um texto e... Não. Enfim, é isso. Mais alguém? Alguma outra questão, assim? Acho importante para as pesquisas do campo da antropologia, do campo das humanidades, e surgiu, inclusive, né, que se tem que estabelecer algumas pontes, né, com outras áreas, vocês já estão fazendo isso, né, mas a geografia Sim. é um campo interessante, porque, para quem não sabe, ele, como geógrafo, né, ele conhece muito bem a linha da geografia da religião, e a gente tem no campo da geografia uma produção hoje de alguns anos já bem avançada. Para nós, né, interessa trabalhar a religião na perspectiva
da espacialização, digamos assim, das práticas do sagrado, né? E aí nós trabalhamos com o conceito de espaço sagrado, espaço profano, né? Onde a manifestação religiosa, o tempo que as manifestações religiosas ocorrem, né? Nós trabalhamos com o conceito de hierópolis, são os espaços todos da manifestação sagrada. Enfim, e aqui a gente tem algumas dissertações já, entendeu? Que aproximam, né? Eu já participei de bancas em que trabalham, por exemplo, o cemitério como espaço sagrado, né? Que é um espaço de muita gente procura o cemitério também, né? Como lugar de paz, como lugar de reflexão, né? Então, eu já participei, então orientei, já participei de banca no campo da geografia, né? Trabalhando né? É, a questão na dimensão, né? E na perspectiva do espaço, muitas vezes da perspectiva da paisagem. Eu orientei trabalhos eu orientei, né, trabalho de graduação com a espacialização, por exemplo, em Teresina, do Sandai. Né? Orientei, por exemplo, no mestrado, as territorialidades do Candomblé em Teresina, na zona norte de Teresina. Né? Então, assim, tem coisas aí para um diálogo, né? E o coordenador do núcleo de estudo é geógrafo, conhece a literatura do Brasil e do campo da geografia mais recente, mas tem avançado, né? Tem muitos pesquisadores. Nossa, é um prazer. O grupo lá, que você conhece bem, porque vem lá das suas proximidades da Oeste, né? De Blumenau, né? É um grupo interessante que tem desenvolvido muitas pesquisas muito boas, né? Correia. Sim. No mais, é um prazer estar aqui, né? Sempre que eu boto, que estou no CCHL, né? Eu boto da minha corrida agora, né? Super grande. Mas, assim, chegar aqui, sentar, botar os pés aqui no CCHL e o corpo todo, né? E a alma também, é sempre um momento bom, né? Porque muito mais da metade da minha vida, claro, tem sido aqui dentro desse centro, né? Tenho visto, eu acompanhei a vida desse centro quase toda, né? O tempo de existência dele, eu entrei já no tempo em que esse prédio estava, que era outro, né? Começando e estou aqui dentro dele então, né? Sim. Da hora que eu volto, assim, numa atividade, porque ultimamente eu só tenho vindo para dar aula e voltar ou para uma atividade, dá uma sensação boa. Bom, gente, né? Sim, Fábio. Bibliotecas já terminaram o mestrado, a geografia está até com doutorado agora, né? Tá. Sim. E aí podem também, sei lá, pleitear no futuro na doutorado. Uhum. Aproveitar para agradecer, né, o convite que o Bruno fez. Eu praticamente entrei junto com o Bruno. Nós somos dois novos da faculdade. Novas aquisições do departamento. Do Departamento de Ciências Sociais. E é uma honra. Obrigado. E parabéns pela fala, muito bem. Bom, só para fechar, não sei se queiram mais alguma questão, né, gente? A importância, então, alguém já tem um site, já, tá? Depois, acho que tem um link lá no Instagram, né? Isso tem, né? E tem o Instagram, né? Só para exibir aqui, né? O Instagram, né? Ou seja, fiquem à vontade para seguir as informações lá e também o canal do YouTube, onde provavelmente vai subir esse vídeo, né? Vai depois da edição, enfim. Mas esse cenário, já tem um e-mail próprio também no Gmail, ou seja, é isso, gente. Estabelecer primeiro as bases estruturais e, de novo, a roda só gira quando vocês decidirem fazer parte dela e levar para o caminho de onde vocês querem, né? Então, eu tenho que apresentar pelo menos 2 eixos, está aqui, e aí agora suor e trabalho, né? A inspiração já está aqui. Eu acho que são os eixos, né, das ideias, mas aí, de novo, são vocês que vão dar conta dessa dimensão que é possível. Mas, de novo, acho que isso eu queria reforçar, né? As possibilidades existem, então, aí, as apropriações a partir dos meus orientandos, né? Apropriação 9,
E, de novo, como eu sou obsessivo, quanto mais tiver para mim, eu não me oponho, né? Ou seja, é realmente interessante isso aqui. Tem chamado muita atenção dessas demandas aqui. Então, é possível realmente. O cenário, para mim, já está vislumbrado. Agora, eu preciso dos braços, né, e da disposição dos trabalhos de vocês justamente para dar conta disso. Enfim, obrigado.